ela protege sua casa. Ela conhece cada canto da cidade. No Mineirão, ninguém desafia a raposa sem lutar. Sábado, a batalha pelo Brasileirão vai começar. Tá aí, então, hora de falar sobre o Cruzeiro, trazendo aqui o nosso Pedro Melo, que está lá no Gigante da Pampulha, palco dessa partida, da estreia do Cruzeiro amanhã contra o Mirassol. Pedrão, o que você pode falar aí sobre expectativa de público, como é que vai ser tudo isso aí no Gigante da Pampulha amanhã, nessa estreia do Cruzeiro? Bom dia, Lauro, bancada e para todo mundo que está nos assistindo, né? É isso mesmo, a gente já está aqui no palco da partida, né, entre Cruzeiro e Mirassol neste sábado às 6h30. O gramado está passando ali ainda pelos últimos preparativos. Vou pedir o nosso repórter cinematográfico, José Geraldo, para mostrar ali. Está passando ainda por esses detalhes, montagem, está sem as redes ainda, inclusive, né? Está tudo sendo preparado para essa partida de amanhã, que tá com bastante expectativa aí, né, pela torcida do Cruzeiro. O Mineirão vai voltar a ser palco de uma partida oficial do Cruzeiro que ficou sem jogar por 34 dias, né? Então, por conta desse período, dessa saudade aí da torcida celeste, existe bastante expectativa para essa partida. O Cruzeiro anunciou que até o momento já foram vendidos mais de 35 mil ingressos para esse jogo. Na conversa entre Cruzeiro e Mineirão, a expectativa é de um público ali acima dos 40 mil, 44 mil pessoas para essa partida, porque a torcida do Cruzeiro está aí com saudades de ver de forma oficial, né, jogando aqui no Gigante da Pampulha. Então promete fazer aí uma festa gigantesca, viu, Laura? E como é que tá aí? A gente tem uma arte para mostrar quem que vai comandar toda essa partida aqui no Mineirão. O primeiro árbitro, né, o árbitro principal vai ser o Alex Gomes Stefano. Já os bandeirinhas serão Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e Carlos Henrique Alves de Lima Filho. Todos eles são do Rio de Janeiro. Já o VAR, né, que não precisa ser utilizado, e se precisar ser utilizado que seja corretamente, será comandado pelo Rodrigo Alonso Ferreira de Santa Catarina, viu, Lauro? Então o Mineirão está aqui passando aí por toda essa preparação, expectativa de um grande público. Os portões, esplanada e tudo mais se abrem aí com 3 horas de antecedência, então às 3h30 já estará tudo liberado aqui no estacionamento para a torcida celeste chegar e aí lotar o Mineirão mais uma vez para voltar a assistir o Cruzeiro em casa, viu, Lauro? Valeu, Pedrão. Daqui a pouquinho você volta, então, com informações. Sei que você tem detalhes aí sobre uma última entrevista, né, que o Léo Jardim falou recentemente lá no Cruzeiro e também sobre o time. Valeu, bom trabalho aí. A gente se fala daqui a pouco. Hugão, bom público, né? Expectativa boa de público. O cruzeirense, como disse o Pedrinho ali, tá com saudade, né, de ver o time. E o futebol hoje em dia é caro, né? Para todos os torcedores é muito caro. A gente está no final do mês e você conseguir colocar mais de 40 mil pessoas no Mineirão, que essa é a previsão em que o Cruzeiro vai colocar, já tem 35 mil ingressos vendidos. Hoje, quando eu estava olhando para comprar o ingresso do Samuel e da Fernanda também, acabei deixando para a última hora também, porque eu falo com o pessoal, às vezes tem que dar uma olhadinha também assim, deixa eu ver se tem limite para isso aqui, deixa eu ver se tem uma graninha aqui, para dar uma segurada aqui e tal, para comprar para eles. Certamente o Cruzeiro chegará a 44 mil pagantes aí, até mais do que isso. E é muito importante a gente pensar nisso mesmo, porque, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? A Fernanda já dá conta de si, porque ela tem o trabalho dela, tal, tem o serviço dela. O Samuel ainda tem aquela mesadinha, a gente tem que comprar o ranguinho dele lá. A filha pega carona nesse sentido. Então, para o torcedor, de um modo geral, o futebol é caro. Além do ingresso, você tem que pagar passagem. Além da passagem, se você for de carro, você vai ter que pagar estacionamento. Você vai ter que ter aquele capilé para você colocar ali para o flanelinha. Você tem toda a alimentação, água, tudo aquilo que você tem que consumir dentro do Mineirão. Se você tiver filho, fica um pouco mais caro nesse sentido. E agora vamos falar da arbitragem. O Alex, no Mineirão, o ano passado, apitou o Cruzeiro 3, Corinthians 0. Ou seja, um bom retrospecto, né? Aí, uma partida no Mineirão apitada, 3-0 para o Cruzeiro, contra um time paulista novamente. Espero que o Cruzeiro faça uma boa estreia. Dei um chute no que pode ser o time do Leonardo Jardim amanhã. Pode ter algumas mudanças na escalação, explico um pouco para vocês, mas estou com boa expectativa da estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro.
isso eu vou acionar novamente o grande Pedro Melo, lá do Mineirão. Pedro, parece que o Leonardo Jardim está confiante, está vivendo uma boa expectativa para essa estreia e pelo restante da temporada no Cruzeiro? É isso mesmo, Léo. Vamos falar... Lauro, na verdade, né? Acostumado a falar Léo, mas Lauro, na verdade. Vamos voltar a falar sobre esse jogo entre Cruzeiro e Mirassol aqui no Mineirão, né? Que inclusive tem uma curiosidade. Cruzeiro e Mirassol foram aí os únicos 2 times entre os 20 da Série A do Campeonato Brasileiro que trocaram de técnico nesta temporada, né? Os demais aí, os outros 18 times, continuam com os mesmos comandantes que tinham no início da temporada. Então tem essa curiosidade e esse jogo, Laura, entre Cruzeiro e Mirassol será a primeira partida, né? Será a estreia de Leonardo Jardim em competições nacionais pelo Cruzeiro. Até o momento, o comandante português tem 3 jogos, né? Todos eles pelo Campeonato Mineiro, que foram aí aquela derrota para o Democrata de Governador Valadares e os 2 empates para o América que culminaram na eliminação do Campeonato Mineiro. E por conta deste período, a gente bem sabe, né? O técnico solicitou que o Cruzeiro marcasse uma série de amistosos, jogos, treinos, justamente para conhecer melhor esse elenco e ver até onde ele consegue chegar, até onde ele quer chegar nesta temporada. E em uma conversa, né, em um podcast justamente gravado pelo Cruzeiro, ele falou sobre as expectativas, até onde ele quer ir na Sul-Americana, até onde ele acha que dá para chegar com este grupo até no Campeonato Brasileiro, e a gente vai escutar Leonardo Jardim agora. Mas em termos de ambição, em termos de objetivo, para esta época o que está definido é entrarmos nas vagas da Libertadores. E depois, se conseguirmos dentro de campo provar que somos competentes, do nosso lado não vai faltar ambição, porque ninguém no futebol, se puder ficar em primeiro, quer ficar em terceiro. O futebol não existe isso. E claro, mas isso tem que ser dentro de campo de nós aprovar. E hoje, ontem falei com os jogadores e disse a eles isto, não se esqueçam, existe 10 equipas no futebol brasileiro que têm o mesmo discurso no vestuário, não é? Que querem jogar para ganhar o campeonato. Por isso só não chega. Temos é que dentro de campo mostrar que queremos ir o mais longe. Numa primeira fase entrar no grupo das Libertadores e, se formos competentes, nunca se sabe, conseguir concretizar os sonhos do nosso presidente, mas primeiro temos que ir na realidade, temos que dentro de campo mostrar a nossa competência e tentar chegar ao primeiro objetivo. Tá aí, palavras então do Leonardo Jardim. Daqui a pouquinho o Pedrão volta com a gente, fica por aí. Hugão, e aí, animado como o Jardim pelo restante da temporada? Antes de comentar um pouco do Jardim, eu quero fazer um retrospecto aqui, que a gente teve o Pesolano foi demitido, veio o Pepa, faltou um pouco de paciência do torcedor por causa do rendimento, né? O Pepa teve bons números no Cruzeiro, mas depois por uma ausência de qualificação ali no elenco. Eu lembro que o nosso meio armador na época era o Matheus Vital e quando substituía não tinha um substituto. Na verdade, nem acho o Matheus Vital um grande jogador, assim, espetacular. Fiz duras críticas a ele aqui no programa. E aí depois, quando o Pepa vai embora, tem aquela opção pelo Zé Ricardo, depois tem aquela dobradinha entre o Seabra e o... Fugiu o nome do treinador, campeão da Libertadores de 97 do Cruzeiro, gente. Paulo Autuori. Paulo Autuori, obrigado, Fael. E o Paulo Autuori, o Seabra demitido, aí depois sai junto com o Autuori, aí depois vem o Larcamon. O Larcamon decidem pelo Seabra e o Seabra também, por uma ausência de qualidade do elenco, acaba tendo uma queda de rendimento. Depois a gente teve só mesmo o Fernando Diniz, que ficou impregnado um estilo de jogo em que o Leonardo Jardim tem que modificar agora. Que é aquele jogo de sai do goleiro, vai pro lateral, o lateral tenta encontrar o volante, não achou o volante, volta pro goleiro e fica aquela transição de bola, sem toque de bola efetivo e absolutamente nada. Mas a gente percebe que o Leonardo Jardim agora primeiro fez aquele mapeamento físico dos jogadores para poder impor o seu estilo de jogo. E é nisso que eu estou confiando, principalmente por essa maratona que vem pela frente de brasileiro, sul-americano e 2 jogos de Copa do Brasil. Aí nesses 19 jogos que o Cruzeiro tem dessa maratona pela frente. Confio no Leonardo Jardim? Confio, principalmente porque agora ele olha para o banco, tem opções e teve tempo para trabalhar. Aquilo que muito treinador no Brasil reclama demais. E agora o Cruzeiro teve isso. Finalmente uma pré-temporada para começar o Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e disputar a Copa do Brasil agora com eficiência.
Pois é, novamente com o Pedro Melo, direto do Mineirão, rápido e rasteiro, trazendo notícias do Cruzeiro. Ô Lauro, o Cruzeiro segue aí, né, se preparando para essa partida, inclusive a gente tem até imagens aí para mostrar, vem treinando normalmente nos últimos dias, justamente visando essa preparação contra o Mirassol, e hoje à tarde, às 5 horas, vai ser realizado aí o último treino, a última preparação do técnico Leonardo Jardim para essa partida, e as notícias, Hugão, são boas, viu? Lautaro, que vinha realizando aquele reforço muscular, está treinando normalmente com o grupo, e deve ser relacionado para essa partida. E Dineno e Japa, que ainda são dúvidas, né? Estão nesse processo de transição física, vão treinar normalmente hoje às 5 horas da tarde, né? Como eu disse, e podem aí, quem sabe, ser relacionados para essa partida de estreia do Cruzeiro, sábado, 6h30 contra o Mirassol. Pedrão, bom fim de semana para você. Eu vou estar nesse jogo trabalhando. Gão. Além do recado importante, informação importante, que Matheus Pereira vai ser relacionado para essa partida e não deve entrar como titular. Eu repeti a escalação que teve contra o Red Bull Bragantino para a gente poder ter essa coerência também, já que a gente não tem certeza do time que vai a campo, mas mantendo um pensamento em que você vai dar sequência, pelo menos para um time inicial agora. Por isso escalei o Vidalba aqui nessa lateral esquerda para poder segurar a contenção aqui também desse lado esquerdo do Cruzeiro, que tinha muito problema no sistema defensivo, tanto com o Marlon quanto com o Kaique. São dois bons jogadores, mas precisam se recuperar. Vamos de Cássio, Jonathan Jesus. Esse aqui, para mim, pode ser o grande destaque do Campeonato Brasileiro do Cruzeiro. Fabrício Bruno, parece que problemas pessoais agora solucionados. Vai com a cabeça mais fria para o jogo. O William, vamos torcer para ir lá no Jardim recuperar ele. Vamos com os dois volantes. O Wallace agora, que atuou bem contra o Bragantino, esperar para ele ter uma boa sequência. Matheus Henrique, num 4-4-2. O Wanderson aqui com o Dudu e Gabriel Barbosa, nossa grande expectativa para o Campeonato Brasileiro, com o Caio Jorge e o técnico Leonardo Garden. Esse é o time que vai enfrentar o Mirassol no final de semana. Valeu!